Então, os metais conduzem eletricidade sólidos, do jeito que eles são. Já os compostos iônicos conduzem corrente elétrica. Mas calma aí, meu irmão. Como é que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica? A gente chama de ser eletrólito. Quando é que os compostos iônicos são eletrólitos, conduzem corrente? Quando tiverem íons livres. Íons livres. Observa esse desenho. Esse desenho que talvez você tenha visto, certamente terá visto já, ou na escola ou por aí. Vamos admitir, primeiro, corrente contínua. A corrente contínua é aquela que tem continuamente o polo negativo e continuamente o polo positivo. A nossa corrente usada em casa, ela é alternada. Então, aquele polo alterna numa velocidade extraordinária. Bem, se você colocar esta corrente elétrica dentro desse sistema, claro, se não tiver nada dentro d'água, a luz estará apagada. Quando é que dá luz, hein? Quando é que acende esta lâmpada? Acende essa lâmpada quando este cabo, este polo negativo, encosta no polo positivo. Se este polo, eu coloquei positivo aqui, se este polo positivo encostar nesse polo negativo, a luz acende. Agora, se esses polos estiverem distantes, esses polos distantes, vimos nas aulas anteriores, no tubo de Crookes, há a transferência de elétron ao raio catódico, mas tem que ser a baixíssima pressão, 10 na menos 3 atmosfera. Aí há a transferência, há a eletricidade que passa em baixa pressão. Mas o nosso desenho é na pressão normal. Como é que vai acender a luzinha? Se tiver dentro do material íons livres. Se precisa ter íons livres para transmitir o polo positivo e o polo negativo. O negativo manda mensagem para o positivo, para o negativo, para o positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, e fecha o circuito. Então, a luz acende. Bem, se os metais conduzem corrente elétrica no seu estado natural, no estado sólido, no estado líquido, porque eles têm elétrons livres, os compostos iônicos só conduzem corrente elétrica se tiverem íons livres. Então, meu irmão, se você imaginar o nosso cloreto de sódio sólido, isso aqui é um S de sólido. O cloreto de sódio sólido, ele tem íons, claro que ele tem. Olha os íons aqui, mas presos. Íons presos não conduz corrente elétrica. O que precisa fazer para o cloreto de sódio, como exemplo de composto iônico, conduzir corrente elétrica? Precisa separar esses íons. E como é que isso é feito? À força ou com jeito. Como é que se separam os íons para ficarem livres, para transportarem corrente e acenderem a luzinha? Ou através da fusão. Se você, no caso específico do cloreto de sódio, aquecer, na ausência de água, se você aquecer a 713 graus, o cloreto de sódio, ele se torna líquido, ele funde. O que é 713 graus? É a porrada que tu vai dar nesse cristal organizado. É como se você pegasse um martelão e começasse a quebrar. Aí tu separa na força. Quando fundidos, cuidado, quando ele passar para o estado líquido, os seus íons estarão livres. O Na agora fica líquido, cátion. O Cl agora fica líquido, ânion. E os livres conduzem corrente elétrica. Mas, calma aí, precisa derreter o composto iônico
para conduzir corrente elétrica é uma opção. Qual é a outra opção? Usar o cérebro, usar o jeito. Quando que um composto iônico conduz corrente elétrica? Quando tiver íons livres. E quando terá íons livres também? Inteligentemente, quando dentro da água. Água. Você sabe que água é aqui, mas em latim é aqua. Aqui. Então a gente representa por aqui, no sistema aquoso. No sistema aquoso, os íons se separam. Ué, por quê? Tem medo d'água? Não gostam de tomar banho? Não. É que os compostos iônicos, diante da água, que é uma substância composta extremamente polar, por que a água H2O é uma substância composta? Porque é formada de átomos diferentes. De átomos diferentes é composta. Se os átomos fossem todos iguais, seria substância simples. Ela é composta. E analisando a eletronegatividade lá atrás, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. A eletronegatividade do oxigênio é 3,5. Então a diferença de 3,5 para 2,1 é uma diferença de 1,4. Há uma diferença de eletronegatividade, não suficiente para passar o elétron para o oxigênio, mas suficiente para se polarizar negativamente. Como o oxigênio faz isso com o hidrogênio da esquerda, digamos assim, e com o hidrogênio da direita, o oxigênio fica polarizado negativamente 2 vezes. E o hidrogênio polarizado positivamente 1 vez. Então, voltemos. O que acontece com o Na dentro da água? O cloreto de sódio foi colocado dentro d'água. O Na, que é a parte positiva, que gosta de negativo, se separa do negativo, mas se une ao negativo pelo oxigênio da água. A polaridade da água, na sua extremidade negativa, une-se ao cátion, que está no seu meio. Então, o sódio ficará rodeado de oxigênios, enquanto que o cloro negativo gosta de positivo, mas como está distante, vai se unir aos hidrogênios positivos. A polaridade do hidrogênio é positiva, e esta polaridade positiva se une ao ânion. Então veja que maravilha, inteligentemente, sem agressão, sem essa imensa temperatura, basta colocar dentro d'água. Se neste copo d'água, nessa tina de água, eu colocar apenas água, não existirão íons suficientes à pressão ambiente para que haja o fato de acender a lâmpada, não conduz corrente. Agora, se eu jogar o sal lá dentro, os íons cátion e ânion se separam. E essa separação fecha o circuito, acende a lâmpada. E viva a natureza! A química explica. As pessoas vão aproveitar muito isso. Bem, então você teve hoje a aula sobre as propriedades dos compostos iônicos. Tote ao seu dispor.